Porém, como os irmãos conhecem, os irmãos que leem a Bíblia, participam dos cultos, a gente ouve muito, nós conhecemos, e eu não vou trazer para os irmãos um estudo falando sobre isso agora, porque não é essa a minha intenção, eu quero apenas fazer um apanhado geral para nós chegarmos no objetivo que eu quero falar com os irmãos. Os irmãos conhecem que daqui para frente, desse ponto para frente, o povo começa a andar com Deus. E nesse andar com Deus, nós vamos encontrar por diversas vezes o povo descumprindo os termos, o povo não obedecendo os termos. O povo de Israel não consegue se manter fiel aos pontos que Deus listou. Aquilo que eles tinham dito lá atrás, que eles fariam, que eles aceitavam o acordo, que eles aceitavam os termos, por diversas vezes eles não cumpriram. Por diversas vezes Deus traz uma punição, Deus traz o castigo para o povo, porque eles não cumpriram a lei. E a lei é assim. Se você descumpre a lei, você sofre punição, você é punido. Toda legislação é assim. A legislação tem os acordos, tem as proibições e tem as punições para quem comete as infrações. E o povo, em diversos momentos, infringiu a lei. Não conseguiu obedecer à lei. E vieram castigos e vieram punições para esse povo. Porém, Deus começa a perceber que o povo não estava dando conta. O povo não estava conseguindo obedecer à lei. O povo não estava conseguindo cumprir o acordo, cumprir os mandamentos. E aí o que é que Deus pensa? Eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Eu vou renovar a aliança. Eu vou mudar a forma de me relacionar com esse povo. E Deus começa então a sinalizar para o povo que uma nova aliança viria. Nós vamos agora então para Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34, nós vamos encontrar Deus então sinalizando, olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Eu preciso fazer uma nova aliança com vocês porque vocês estão se perdendo. Esse mesmo texto nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 8, dos versículos 10 ao 12. Mas nós vamos ler em Jeremias. Diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí os irmãos lembram-se que aqui já nos tempos de Jeremias, o reino está dividido entre reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. E Deus então fala agora com todos. Deus não está falando apenas com uma parte do povo. Deus está falando com todo o povo. Olha, vai chegar um tempo em que eu vou fazer uma nova aliança com vocês todos, tanto com o reino do norte quanto com o reino do sul. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí Deus diz, olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, mas não será mais uma aliança como a aliança que eu tive com os pais de vocês. Não será mais uma aliança como a aliança que eu fiz com o povo que eu tirei do Egito. Por quê? Eles não cumpriram, porque eles invalidaram essa aliança, eles invalidaram a lei. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha a forma como Deus fala com o povo. Se nós fôssemos fazer um estudo sobre a lei lá atrás, no Pentateuco, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, se nós fôssemos fazer um estudo da lei, nós iríamos ver quão severa era a lei. Se nós fôssemos analisar ponto a ponto a lei, o estatuto, o acordo, o concerto que Deus fez com o povo lá atrás, nós iríamos ver que era uma lei dura. Era uma lei que ou o povo ouvia
obedecia e ficava vivo, ou o povo não ouvia, não obedecia e morria. Era muito dura, era muito rígida, e nós vamos encontrar por diversas vezes Moisés e os líderes posteriores que vieram depois de Moisés, trazendo à memória do povo essa lei, trazendo à memória do povo os pontos da lei. Porque o povo precisava constantemente ser lembrado. O povo precisava constantemente voltar e reler e rever os pontos da lei para não se esquecerem. Ou seja, constantemente o povo era ensinado. Aí aqui vem Jeremias e Deus, por intermédio de Jeremias, diz: olha, os pais de vocês invalidaram a lei. Não conseguiram manter o acordo. Não conseguiram obedecer a aliança. E agora o que eu vou fazer? Uma nova aliança com vocês. Eu vou fazer um novo acordo com vocês. Vai chegar o dia em que eu estabelecerei uma nova aliança com vocês, que não será mais nos mesmos termos da velha aliança. Ninguém vai mais precisar ficar lembrando uns aos outros dessa aliança. Ninguém vai mais precisar ficar ensinando uns aos outros sobre a aliança, porque essa aliança estará no coração, ela será diferente. Ela não estará mais num papel. Ela estará no coração de vocês. E eu vou perdoar toda a maldade, todo o pecado, todo o erro que vocês cometeram, eu vou perdoar e não vou me lembrar mais. E aí nós percebemos o prenúncio da nova aliança. Deus começa a falar com o povo: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou fazer um novo acordo. Não vai ser como antes, não vai ser como a velha, será uma aliança nova, estará no coração. Todos verão essa aliança, todos saberão dessa aliança e estará no coração de todos, e eu perdoarei os pecados e não vou me lembrar mais das maldades. E lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 17 e no versículo 18, o autor do livro aos Hebreus diz o seguinte: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Aí o autor dos Hebreus diz assim, olha, Deus falando para o povo: e jamais me lembrarei dos seus pecados, onde há remissão de pecado, não há mais oferta pelo pecado. Os irmãos sabem que um dos pontos da lei era: todas as vezes que alguém pecava, iria oferecer um sacrifício a Deus pela remissão desses pecados. Tinha uma oferta a ser oferecida para ser perdoado o seu pecado. Existiam as ofertas diárias e existiam as ofertas anuais. De novo, eu não vou falar com os irmãos aqui detalhadamente sobre isso, é só trazendo a memória dos irmãos, que na época da lei, na lei de Moisés, naquele velho acordo, naquela aliança antiga, no concerto antigo, precisava-se oferecer uma oferta todas as vezes que se pecava, todas as vezes que se cometia um erro, todas as vezes que se infringia um ponto da lei. A pessoa que infringiu precisava oferecer uma oferta para ter o seu pecado, o seu erro perdoado. Os sacerdotes eram responsáveis por isso. O sumo sacerdote anualmente oferecia uma oferta para a remissão dos pecados de todo o povo. Era assim que acontecia. Aí o autor dos Hebreus diz o seguinte: olha, não existe mais necessidade de oferecer a oferta para a remissão de pecado, onde esses pecados já foram perdoados. Não precisa mais. Ou seja, o autor de Hebreus está sinalizando: sacrifícios não são mais necessários para perdoar, para terem pecados perdoados. Não há mais necessidade de se oferecer ofertas sacrificiais para se ter os pecados perdoados. E aí no versículo 14, o mesmo autor diz o seguinte: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E aí, então, nós nos voltamos. Lá em Jeremias, nós vemos Deus sinalizando que vai fazer um novo acordo, uma nova aliança. Aqui no livro aos Hebreus, o autor já discorre sobre o sacrifício, sobre a nova aliança que foi feita. E aí no versículo 14 ele diz: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre.
E aí nós lembramos que Cristo veio ao mundo e ele morreu na cruz. E ele se ofereceu como essa oferta, como esse sacrifício perpétuo para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Não precisa mais se oferecer sacrifícios, porque já foi oferecida uma oferta perpétua para sempre. Jesus ofereceu. Não existe mais necessidade, ou seja, uma nova aliança aconteceu. E a nova aliança aconteceu em Cristo. Então, Jesus vem para encerrar a antiga aliança, para encerrar o antigo concerto e fazer uma nova aliança com o povo. A aliança que anteriormente era uma aliança com o povo judeu, que passou a ser chamado de judeu, o povo que antes era chamado de hebreu, o povo israelita, passou então a ser chamado de judeu. Então, a antiga aliança que era com os judeus, Deus agora faz uma nova aliança também com os judeus, mas que se estende para toda a humanidade. E aí, nós lembramos, Jesus então vem, morre na cruz. No capítulo 19 de João, no versículo 30, diz o seguinte: quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Quando Jesus então está na cruz e que ele expira, que ele morre, e aí Jesus diz, está consumado, ali foi feita a nova aliança. Ali nós recebemos uma nova aliança, um novo acordo de Deus que está firmado na graça revelada em Jesus. E quando Jesus então diz que está consumado, que a nova aliança é feita, o que Isaías nos diz sobre isso lá atrás, antes de Jesus vir, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, antes de ele dizer está consumado? Isaías, no capítulo 53, versículos 5, 6 e 7 diz o seguinte, aliás, versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aqui, irmãos, é importante nós ressaltarmos que quando Jesus apresenta a Deus o seu Espírito, o que ele fez? Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, ele tomou sobre si. Ele assumiu, ele levou e nós ficamos livres. A nova aliança é essa, que nós precisamos acreditar, aceitar esse sacrifício de Jesus, que Jesus morreu na cruz por mim e por você, levou os nossos pecados, assumiu o nosso lugar, se ofereceu em sacrifício nessa última oferta pela remissão dos pecados, e nós fomos perdoados. Quando nós aceitamos isso, quando nós reconhecemos esse sacrifício de Cristo, nosso Salvador, nós recebemos a salvação para sempre. E não existe mais castigo para nós. E não existe mais castigo para o povo. Essa é a nova aliança. Isaías disse, Isaías previu e Jesus cumpriu lá no Novo Testamento. E Jesus morreu e disse, está consumado. Eu assumi os pecados, eu assumi as transgressões. Estão todos perdoados, estão todos livres. Essa é a nova aliança.